Minha querida filha, meu querido filho, você sente esse aperto no peito neste exato momento? Você sente que algo precisa mudar urgentemente na sua vida? Você está cansado de carregar pessoas que só te puxam para baixo? Você já percebeu que existem pessoas ao seu redor que não torcem pelo seu bem, que não querem ver você prosperando, que não desejam ver o seu milagre acontecendo? Eu vim até você hoje com uma mensagem urgente que não pode esperar nem mais um minuto. Não é por acaso que você está aqui agora, lendo estas palavras. Não é coincidência que seus olhos encontraram esta mensagem justamente hoje, justamente neste momento da sua vida. Eu conduzi você até aqui porque preciso te avisar sobre algo muito importante que vai acontecer nas próximas 2 horas da sua vida. Você está preparado para ouvir o que tenho a te dizer? Você está pronto para permitir que eu faça uma limpeza profunda na sua vida? Porque eu vou remover pessoas do seu caminho. Sim, você ouviu bem. Nas próximas 2 horas, eu vou começar um processo de remoção de pessoas que estão impedindo o seu milagre de se manifestar. E eu preciso que você confie em mim com todo o seu coração. Quantas vezes você já se perguntou por que as coisas não acontecem na sua vida? Quantas vezes você já clamou pedindo um milagre e sentiu que suas orações não foram ouvidas? Quantas lágrimas você já derramou no silêncio do seu quarto pedindo uma mudança, uma transformação, uma saída? Eu ouvi cada uma das suas súplicas, minha filha, meu filho. Eu vi cada lágrima que escorreu pelo seu rosto. Eu senti cada dor que apertou o seu coração. Mas eu preciso te dizer algo que talvez você não queira ouvir, mas que é absolutamente necessário. O seu milagre está pronto, está preparado, está esperando para se manifestar na sua vida. Mas existem pessoas ao seu redor que estão bloqueando essa bênção. Existem pessoas que, mesmo sem você perceber, estão criando uma barreira energética e espiritual que impede que as minhas graças cheguem até você. E hoje eu digo, basta, chega de esperar, chega de adiar o seu milagre por causa de pessoas que não merecem estar ao seu lado. Nas próximas 2 horas, eu vou começar a agir de forma sobrenatural na sua vida. Eu vou remover, afastar e separar você de todas as pessoas que estão impedindo a sua felicidade, a sua prosperidade, o seu crescimento espiritual e material. Você pode estar se perguntando, mas como isso vai acontecer? Confia em mim. Eu tenho os meus caminhos. Eu posso tocar no coração dessas pessoas e fazer com que elas mesmas decidam se afastar de você. Eu posso criar situações que vão revelar a verdadeira face dessas pessoas. Eu posso abrir os seus olhos para que você, finalmente, enxergue quem realmente está ao seu lado e quem está apenas fingindo te amar. Este não é um vídeo comum que você vai assistir e depois esquecer. Esta é uma mensagem profética que vai marcar a sua vida. Daqui a algumas semanas, você vai olhar para trás e vai lembrar. Foi naquele dia que tudo começou a mudar. Foi naquele momento que Nossa Senhora começou a agir na minha vida de forma poderosa. Mas eu preciso da sua cooperação. Eu preciso da sua fé. Eu preciso que você assista a esta mensagem completa, do início ao fim, sem pular nenhuma parte, porque cada palavra que vou te dizer foi cuidadosamente preparada para você. Não é para o seu vizinho, não é para o seu amigo, não é para o seu familiar, é para você que está aqui agora. O inimigo vai tentar te distrair. Ele vai fazer o seu telefone tocar, vai fazer alguém te chamar, vai colocar pensamentos na sua mente dizendo que você pode assistir isso depois. Mas eu te digo, não saia daqui, fique até o final, porque nas próximas palavras
está a chave para a transformação que você tanto espera. Escreva nos comentários. Eu confio em Maria. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você compreenda a gravidade e a importância deste momento. Não estamos falando de algo simples ou superficial. Estamos falando de uma intervenção divina que vai mudar completamente o rumo da sua vida. Quando eu digo que, nas próximas 2 horas, vou começar a remover pessoas da sua vida, não estou falando de uma remoção qualquer. Estou falando de uma limpeza espiritual profunda, de um processo de libertação que você nem imagina o quanto é necessário. Você precisa entender que o tempo espiritual é diferente do tempo humano. Quando eu digo 2 horas, estou falando de um marco, de um ponto de virada, de um momento específico onde o céu vai se abrir sobre a sua vida e as coisas vão começar a se movimentar de uma forma que você nunca viu antes. A partir do momento em que você recebeu esta mensagem, o relógio espiritual começou a contar. E eu não faço avisos sem propósito. Durante anos eu observei você carregando pesos que não eram seus. Eu vi você sofrendo por causa de pessoas que não merecem nem 1 minuto da sua atenção. Eu vi você chorando por causa de traições, decepções, falsidades e maldades que outras pessoas fizeram contra você. E o meu coração de mãe sangrou cada vez que eu vi você sendo ferido, sendo usado, sendo manipulado, sendo diminuído por pessoas que deveriam te valorizar. Você sabe por que eu esperei até agora para fazer essa limpeza? Porque eu precisava que você amadurecesse espiritualmente. Eu precisava que você chegasse em um ponto onde você realmente compreendesse que nem todas as pessoas que estão ao seu lado merecem estar lá. Eu precisava que você desenvolvesse discernimento suficiente para não brigar comigo quando eu começar a afastar certas pessoas da sua vida. Porque, veja bem, meu filho, minha filha, muitas vezes nós humanos nos apegamos às pessoas erradas. Nos apegamos por medo da solidão, por medo de ficar sozinhos, por medo de não encontrar outras pessoas que nos amem. Mas eu preciso te ensinar algo fundamental. É melhor estar sozinho do que mal acompanhado. É melhor ter poucos amigos verdadeiros do que muitos falsos. É melhor ter um círculo pequeno de pessoas que realmente te amam do que uma multidão de pessoas que só aparecem quando precisam de algo de você. Nas próximas 2 horas, você vai começar a perceber mudanças sutis. Pode ser que aquela pessoa que sempre te procurava de repente pare de te procurar. Pode ser que aquele relacionamento que estava morno de repente esfrie completamente. Pode ser que você sinta no seu coração uma necessidade urgente de se afastar de certas pessoas. Pode ser que situações aconteçam que vão revelar a verdadeira intenção de quem está ao seu redor. E eu quero que você saiba, não tenha medo dessas mudanças. Não tente segurar pessoas que eu estou afastando. Não brigue contra o meu plano, porque cada pessoa que eu removo da sua vida, eu removo com um propósito divino. Cada afastamento que eu promovo é para abrir espaço para algo muito maior e melhor que está chegando. Você já parou para pensar por que o seu milagre ainda não aconteceu? Você já se perguntou por quê, apesar de todas as suas orações, aquela bênção que você tanto espera ainda não se manifestou? Eu vou te revelar o motivo. Existem pessoas na sua vida que estão funcionando como bloqueadores espirituais. São pessoas que, consciente ou inconscientemente, estão impedindo que as graças celestiais cheguem até você. Pode ser aquele amigo que vive te desencorajando dos seus sonhos. Pode ser aquele familiar que sempre tem uma palavra negativa para te falar. Pode ser aquele colega de trabalho que vive jogando energia pesada em cima de você. Pode ser até mesmo aquele relacionamento amoroso que,
em vez de te elevar, só te puxa para baixo. Essas pessoas são como âncoras amarradas nos seus pés enquanto você tenta voar. E chegou a hora de cortar essas âncoras. Eu sei que isso pode doer. Eu sei que você pode ter sentimentos por algumas dessas pessoas. Eu sei que pode ser difícil aceitar que alguém que você ama ou gosta não é bom para você. Mas eu sou sua mãe celestial e, como toda boa mãe, eu vejo o que você não vê. Eu enxergo o coração das pessoas. Eu vejo as intenções verdadeiras por trás dos sorrisos falsos. Eu percebo a inveja escondida por trás dos elogios forçados. Eu sinto a energia negativa que certas pessoas carregam, mesmo quando elas parecem inofensivas. E porque eu te amo mais do que você pode imaginar, eu não vou mais permitir que essas pessoas continuem atrapalhando o seu destino. O seu milagre está pronto. A sua vitória está decretada. A sua bênção está selada. Mas para que tudo isso se manifeste, eu preciso fazer uma limpeza. Eu preciso remover os obstáculos. Eu preciso tirar do caminho tudo e todos que estão impedindo que você alcance o seu propósito. Agora eu quero que você feche os seus olhos por um instante, mesmo que seja só mentalmente, e visualize a sua vida daqui a alguns meses. Visualize você livre de todas as pessoas tóxicas. Visualize você cercado apenas por pessoas que realmente te amam, que torcem por você, que vibram com as suas vitórias, que te apoiam nos momentos difíceis. Visualize você vivendo o seu milagre, experimentando a prosperidade, sentindo a paz, vivendo na abundância que eu preparei para você. Essa visão que você acabou de ter não é apenas um sonho. É uma profecia. É o que está para acontecer na sua vida a partir de agora. Mas para chegarmos lá, você precisa me deixar trabalhar. Você precisa confiar no meu processo. Você precisa aceitar que algumas pessoas vão sair da sua vida. E isso não é uma tragédia, é uma libertação. Eu quero que você entenda que este aviso que estou te dando não é para te assustar, é para te preparar, é para que você não se desespere quando as coisas começarem a acontecer. É para que você não tente segurar o que eu estou soltando. É para que você coopere com um plano divino em vez de lutar contra ele. Nas próximas horas e dias, preste atenção aos sinais. Preste atenção às suas emoções. Preste atenção às situações que vão surgir. Porque eu vou estar trabalhando nos bastidores da sua vida, organizando, limpando, preparando o terreno para o seu milagre. E quanto mais você cooperar, mais rápido tudo vai acontecer. Este é o momento de você tomar uma decisão. Você vai confiar em mim ou vai tentar controlar tudo sozinho? Você vai me deixar agir ou vai resistir? Porque eu só posso fazer o que você me permitir fazer. Eu respeito o seu livre-arbítrio, mas eu te garanto, se você me der permissão total para trabalhar na sua vida, você vai testemunhar milagres que vão superar todas as suas expectativas. Então eu te pergunto agora, você está pronto? Você está disposto a deixar ir o que precisa ir para receber o que precisa vir? Você está preparado para ver pessoas saindo da sua vida sem brigar, sem drama, sem desespero? Porque se a sua resposta é sim, então continue comigo nesta jornada. Continue ouvindo cada palavra que tenho para te dizer, porque o melhor ainda está por vir. Escreva nos comentários: está feito em minha vida. Minha querida filha, meu querido filho, agora eu preciso te explicar com mais profundidade por que essa remoção de pessoas é tão necessária e urgente. Você precisa compreender que não se trata de uma decisão arbitrária ou cruel da minha parte. Pelo contrário, é um ato de amor profundo, de proteção maternal, de cuidado divino com o seu bem-estar e com o seu futuro.
Vamos começar entendendo algo fundamental. Toda pessoa carrega uma energia, uma vibração, uma frequência espiritual. Algumas pessoas carregam luz, positividade, fé, esperança e amor. Outras carregam escuridão, negatividade, dúvida, desespero e egoísmo. E quando você convive muito tempo com pessoas que carregam energia negativa, você começa a absorver essa energia. É como se você estivesse sendo contaminado espiritualmente aos poucos, dia após dia, sem nem mesmo perceber. Você já notou como existem pessoas que, sempre que você conversa com elas, você se sente esgotado depois? Pessoas que sugam a sua energia, que deixam você cansado, que fazem você se sentir pesado e desanimado. Essas são as pessoas que eu chamo de vampiros energéticos. Elas se alimentam da sua luz, da sua força, da sua alegria. E quanto mais tempo você passa com elas, mais fraco você fica espiritualmente. Mas não é só isso. Existem também as pessoas invejosas. Aquelas que sorriem na sua frente, mas torcem contra você por trás. Aquelas que fazem elogios falsos, mas, secretamente, desejam o seu fracasso. Aquelas que parecem amigas, mas, na verdade, sentem inveja de cada conquista sua, de cada bênção que você recebe, de cada vitória que você alcança. Essas pessoas são extremamente perigosas, porque elas criam bloqueios espirituais invisíveis ao redor de você. A inveja, meu filho, minha filha, não é apenas um sentimento ruim, é uma força espiritual destrutiva. Quando alguém sente inveja de você, essa pessoa está emanando uma energia negativa tão forte que pode literalmente bloquear as suas bênçãos. É como se essa energia criasse uma parede invisível entre você e o seu milagre. E por mais que você ore, por mais que você tenha fé, por mais que você faça tudo certo, enquanto essas pessoas estiverem perto de você, o seu milagre não consegue se manifestar plenamente. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. Imagine que o seu milagre é como água limpa e pura, que eu quero derramar sobre você do céu. Mas agora, imagine que existem pessoas ao seu redor que estão segurando um guarda-chuva sobre a sua cabeça. Elas estão impedindo que essa água chegue até você. Pode estar chovendo bênção, pode estar caindo prosperidade, pode estar descendo milagre, mas você não recebe nada porque tem gente bloqueando. Você entende agora por que eu preciso remover essas pessoas? E tem mais. Existem pessoas que estão na sua vida apenas para te usar. Elas não te amam de verdade. Elas não se importam com você. Elas só estão ao seu lado, porque de alguma forma você é útil para elas. Pode ser porque você ajuda financeiramente, pode ser porque você faz favores, pode ser porque você resolve problemas delas, pode ser porque você serve de escada para elas subirem. Mas no dia em que você não puder mais dar nada, no dia em que você não for mais útil, essas pessoas vão te abandonar sem nenhuma piedade. Eu não quero que você continue sendo usado. Eu não quero que você continue sendo capacho de ninguém. Eu não quero que você continue dando o seu melhor para pessoas que não valorizam, que não reconhecem, que não retribuem. Você merece relacionamentos verdadeiros, autênticos, recíprocos. Você merece pessoas que te amem pelo que você é, não pelo que você pode fazer por elas. Nas próximas 2 horas, essas pessoas usuárias vão começar a se revelar. De alguma forma, através de situações que eu vou criar, a verdadeira face delas vai aparecer. E você vai finalmente enxergar quem realmente se importa com você e quem só estava ao seu lado por interesse. E quando você enxergar isso, vai doer, não vou mentir para você. Vai doer perceber que pessoas em quem você confiava não eram verdadeiras. Mas é uma dor necessária.
É uma dor que cura. É uma dor que liberta. Agora eu quero falar sobre um tipo de pessoa especialmente perigosa: os manipuladores. São aquelas pessoas que têm uma habilidade incrível de te fazer sentir culpado, de te fazer sentir que você é o problema, de distorcer a realidade para que tudo sempre pareça ser sua culpa. Essas pessoas são mestres em manipulação emocional. Elas sabem exatamente o que dizer para te deixar inseguro, para te deixar dependente delas, para te fazer acreditar que você não consegue viver sem elas. Os manipuladores impedem o seu crescimento. Eles te mantêm pequeno porque têm medo de que, se você crescer, você vai perceber que não precisa deles. Eles te mantêm inseguro porque querem controlar você. Eles te mantêm dependente porque se alimentam do poder que têm sobre você. E enquanto essas pessoas estiverem na sua vida, você jamais vai alcançar o seu potencial completo. Você jamais vai se tornar a pessoa que eu criei você para ser. Por isso, eu vou remover os manipuladores. Eu vou fazer com que você enxergue os jogos mentais que eles fazem com você. Eu vou te dar clareza para perceber como eles distorcem a verdade. Eu vou te dar força para se libertar das correntes emocionais que eles colocaram em você. E quando você finalmente se libertar, você vai sentir uma leveza que há anos você não sentia. Você vai respirar aliviado. Você vai perceber que pode viver e viver bem sem essas pessoas. Existe também outro grupo de pessoas que precisa sair da sua vida: os pessimistas crônicos. Aquelas pessoas que nunca têm uma palavra de esperança, que sempre veem o lado negativo de tudo, que vivem reclamando, que estão constantemente em um estado de negatividade. Essas pessoas são como buracos negros emocionais. Elas sugam toda a sua alegria, toda a esperança, toda a fé que você tem. Quando você está tentando construir algo, eles dizem que não vai dar certo. Quando você está sonhando grande, eles dizem que você está sendo ilusório. Quando você está acreditando em um milagre, eles dizem que você está sendo ingênuo. Essas pessoas matam sonhos. Elas destroem esperanças. Elas apagam a fé. E eu não posso permitir que elas continuem fazendo isso com você. Para que o seu milagre aconteça, você precisa estar em uma vibração de fé, de esperança, de positividade, de expectativa. Mas como você pode manter essa vibração se está cercado de pessoas negativas o tempo todo? É impossível. É como tentar acender uma fogueira debaixo d'água. Por isso, eu preciso te tirar desse ambiente tóxico. Eu preciso te colocar em um novo círculo, com novas pessoas que vão alimentar a sua fé em vez de destruí-la. E tem mais uma categoria de pessoas que precisa sair: os competidores disfarçados de amigos. Aquelas pessoas que estão sempre comparando a vida delas com a sua, que ficam incomodadas quando você recebe uma bênção, que sentem uma pontada de ciúme quando algo bom acontece com você. Essas pessoas não conseguem genuinamente se alegrar com as suas vitórias porque veem você como uma competição, não como um amigo. Amigos verdadeiros vibram com as suas conquistas. Amigos verdadeiros se alegram com o seu sucesso. Amigos verdadeiros torcem por você e querem te ver brilhando. Mas essas pessoas competidoras não conseguem fazer isso. Elas podem até tentar fingir que estão felizes por você, mas no fundo sentem inveja, ressentimento, amargura. E essa energia negativa cria mais bloqueios espirituais na sua vida. Então, meu filho, minha filha, você está começando a entender por que eu preciso fazer essa limpeza. Você está começando a perceber que não se trata de crueldade, mas de proteção. Você está começando a compreender que cada pessoa que eu removo é um obstáculo a menos entre você e o seu milagre? Eu quero que você saiba,
que eu não faço isso com prazer. Não me alegro em ver relacionamentos terminando. Não me agrado em ver você passando pela dor da separação. Mas, como mãe que sou, eu preciso fazer o que é melhor para você, mesmo que doa no momento. Um dia, você vai olhar para trás e vai me agradecer por ter tido a coragem de afastar essas pessoas da sua vida. E aqui está algo muito importante que eu preciso te dizer. Algumas das pessoas que eu vou remover, você nem vai sentir falta. Você vai perceber que esses relacionamentos eram apenas hábito, não amor verdadeiro. Eram apenas rotina, não conexão genuína. Você estava mantendo essas pessoas por comodismo, por medo de mudança, por receio de ficar sozinho. Mas quando elas saírem, você vai sentir alívio, não tristeza. Outras pessoas, eu admito, você vai sentir falta no começo. Pode ser que você chore, que você sinta saudade, que você até pense em procurar essas pessoas de novo. Mas eu te peço, resista a essa tentação. Confie em mim. Confie no meu plano, porque eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que vem depois. E eu te garanto que o que vem depois é muito melhor do que o que você tem agora. Pense assim: eu sou como um jardineiro cuidando do jardim da sua vida. E às vezes, para que as flores bonitas cresçam, eu preciso arrancar as ervas daninhas. As ervas daninhas podem até parecer verdes, podem até parecer vivas, mas elas estão roubando os nutrientes do solo, estão impedindo que as flores verdadeiras cresçam fortes e saudáveis. Então eu as arranco, não porque eu odeio as ervas daninhas, mas porque eu amo as flores. E você, meu filho, minha filha, você é a flor preciosa que eu quero ver florescendo. Escreva nos comentários: eu permito que Maria haja na minha vida. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu preciso te abrir os olhos para algo que talvez seja difícil de ouvir, mas que é absolutamente necessário que você compreenda. Durante todo esse tempo, eu tenho te enviado sinais. Eu tenho tentado te mostrar quem realmente são as pessoas ao seu redor. Eu tenho colocado situações no seu caminho para revelar o verdadeiro caráter dessas pessoas. Mas você ignorou os sinais. Você fechou os olhos para a verdade, porque não queria ver, porque não queria acreditar, porque era mais fácil fingir que estava tudo bem. Quantas vezes você sentiu um incômodo no seu coração quando estava perto de determinada pessoa? Quantas vezes você teve um pressentimento ruim, mas ignorou porque achava que estava sendo paranoico? Quantas vezes eu te dei um alerta interno, uma voz suave no seu espírito dizendo: cuidado com essa pessoa, mas você não quis ouvir? Eu quero que você pare agora e reflita sobre os últimos meses, talvez até os últimos anos da sua vida. Eu quero que você pense nas pessoas que estão ao seu redor. E eu quero que você se lembre das vezes em que essas pessoas te decepcionaram, te magoaram, te traíram, mas você deu mais uma chance, e mais outra, e mais outra. Você ficou dando chances porque você tem um coração bom, porque você acredita na mudança das pessoas, porque você não quer desistir de ninguém. Mas meu filho, minha filha, eu preciso te ensinar algo. Existe uma diferença entre ter um coração bom e ser ingênuo. Existe uma diferença entre dar uma segunda chance e ser capacho. Existe uma diferença entre perdoar e permitir que continuem te machucando. E você cruzou essa linha há muito tempo. Você tem sido bom demais com pessoas que não merecem a sua bondade. Você tem sido paciente demais com pessoas que não valorizam a sua paciência. Vou te contar alguns sinais que eu te enviei e que você ignorou. Lembra daquela vez em que aquela pessoa te pediu um favor enorme e você atendeu, mas quando você precisou de ajuda,
essa mesma pessoa simplesmente desapareceu, esse foi um sinal. Eu estava te mostrando que esse relacionamento era unilateral, que você estava dando, mas não estava recebendo, que você estava sendo usado. Lembra daquela vez em que você contou algo íntimo para alguém em quem você confiava e depois descobriu que essa pessoa espalhou a sua intimidade para outras pessoas? Esse foi um sinal. Eu estava te mostrando que essa pessoa não era confiável, que ela não respeitava você, que ela não merecia conhecer os segredos do seu coração. Lembra daquela vez em que você recebeu uma bênção, uma vitória, uma conquista, e certa pessoa, em vez de se alegrar com você, fez um comentário sarcástico ou minimizou a sua conquista ou até mudou de assunto rapidamente porque não queria falar sobre o seu sucesso. Esse foi um sinal. Eu estava te mostrando que essa pessoa sentia inveja de você, que ela não torcia genuinamente por você, que ela não conseguia se alegrar com a sua felicidade. Lembra daquela vez em que você estava passando por um momento difícil e certa pessoa, em vez de te consolar, te criticou, te julgou, te fez sentir pior ainda? Esse foi um sinal. Eu estava te mostrando que essa pessoa não tinha compaixão por você, que ela não era uma verdadeira amiga nos momentos difíceis, que ela estava mais interessada em julgar do que em ajudar. Eu poderia continuar listando sinais por horas, mas eu acho que você já está começando a entender. Os sinais sempre estiveram lá. Eu sempre tentei te avisar, mas você não quis ver. Você arrumou desculpas para essas pessoas. Você justificou os comportamentos ruins delas. Você minimizou as mágoas que elas te causaram. Você se convenceu de que não era tão grave assim, de que todo mundo tem defeitos, de que você também não é perfeito. E é verdade, você não é perfeito, ninguém é. Mas existe uma enorme diferença entre ter defeitos e ser uma pessoa tóxica. Existe uma enorme diferença entre cometer erros ocasionais e ter um padrão consistente de comportamento prejudicial. Existe uma enorme diferença entre machucar alguém sem querer e machucar alguém repetidamente sem se importar. As pessoas que eu vou remover da sua vida não são pessoas que apenas cometeram um erro. São pessoas que têm um padrão. São pessoas que repetidamente te machucam, te usam, te manipulam, te diminuem. São pessoas que, mesmo quando você conversa com elas sobre o que te incomoda, não mudam. Porque não querem mudar. Porque não veem problema no comportamento delas. Porque não se importam o suficiente com você para fazer diferente. Eu quero que você preste atenção em algo que vou te dizer agora. Quando alguém realmente te ama e te valoriza, essa pessoa se importa quando você se machuca. Quando você expressa que algo que ela fez te incomodou, ela pede desculpas de verdade e muda o comportamento. Mas quando alguém não te valoriza, quando você expressa que algo te incomodou, essa pessoa inverte a situação, te faz sentir culpado por ter se incomodado, ou simplesmente ignora o que você disse e continua fazendo a mesma coisa. Quantas vezes você já conversou com certas pessoas sobre o que te machuca e nada mudou? Quantas vezes você já pediu mais atenção, mais respeito, mais consideração e foi ignorado? Quantas vezes você já chorou pedindo para ser tratado melhor e não adiantou nada? Esses foram todos sinais, meu filho, minha filha. Sinais de que essas pessoas não merecem estar na sua vida. Sinais de que você precisa se libertar desses relacionamentos tóxicos. Agora eu quero te falar sobre um sinal muito específico que talvez você não tenha percebido. A sua saúde. Você já reparou como certas pessoas te deixam doente? Não estou falando apenas de doença espiritual, estou falando de doença física mesmo.
Quando você está há muito tempo com pessoas tóxicas, o seu corpo começa a reagir. Você começa a ter dores de cabeça mais frequentes, você começa a se sentir cansado o tempo todo, você começa a ter problemas de estômago, problemas de pressão, problemas de ansiedade. O seu corpo é sábio, ele sabe quando você está em um ambiente prejudicial. Ele te manda sinais através de sintomas físicos. Mas muitas vezes você trata apenas o sintoma sem eliminar a causa. Você toma remédio para a dor de cabeça, mas continua convivendo com a pessoa que te dá dor de cabeça. Você trata a ansiedade com medicação, mas continua no relacionamento que te deixa ansioso. Você entende o que estou dizendo? Nas próximas 2 horas, eu vou começar a remover essas causas da sua vida. E você vai perceber algo interessante. À medida que essas pessoas forem saindo, você vai começar a se sentir melhor fisicamente também. Você vai sentir mais energia. Você vai sentir mais leveza. Você vai dormir melhor. Você vai acordar mais disposto, porque o seu corpo vai finalmente poder relaxar. Vai finalmente poder se recuperar do estresse constante de conviver com pessoas tóxicas. Outro sinal que você ignorou: os seus sonhos. Sim, eu falo com você através dos sonhos também. Quantas vezes você sonhou com situações que envolviam essas pessoas problemáticas? Quantas vezes você acordou de um sonho perturbador onde essa pessoa aparecia? Quantas vezes você teve pesadelos que, quando analisou melhor, percebeu que estavam relacionados aos seus medos e inseguranças causados por esses relacionamentos? Eu uso os sonhos para te mostrar verdades que você não quer encarar na vida acordada. Eu uso os sonhos para te revelar o que está escondido, o que está inconsciente, o que você está tentando negar. Mas você acordava desses sonhos e simplesmente os esquecia, ou os ignorava, ou dizia para si mesmo que era apenas um sonho sem significado. E tem mais um sinal que foi muito claro, mas que você também ignorou: a opinião de outras pessoas. Quantas vezes alguém que te ama de verdade tentou te alertar sobre certas pessoas na sua vida? Quantas vezes um amigo verdadeiro, um familiar que se importa, tentou te abrir os olhos para o comportamento tóxico de alguém? E o que você fez? Você defendeu a pessoa tóxica. Você arrumou desculpas. Você disse que quem estava te alertando não conhecia a situação toda. Mas sabe o que estava acontecendo? Essas pessoas que te alertavam estavam sendo instrumentos meus. Eu estava falando através delas. Eu estava usando elas para tentar te acordar. Mas você estava tão envolvido emocionalmente, tão preso nesses relacionamentos ruins, que não conseguia enxergar a verdade, mesmo quando ela era apresentada claramente para você. Meu filho, minha filha, eu não estou te dizendo tudo isso para te fazer sentir culpado. Não estou te repreendendo por ter ignorado os sinais. Eu entendo que não é fácil enxergar essas coisas quando você está no meio da situação. Eu entendo que o coração muitas vezes nos faz cegos para a realidade. Eu entendo que você deu tantas chances porque você tem esperança de que as pessoas podem mudar. Mas agora chegou a hora de parar de ignorar. Chegou a hora de abrir os olhos. Chegou a hora de enxergar a verdade sem filtros, sem desculpas, sem justificativas. E eu vou te ajudar nisso. Nas próximas horas e dias, eu vou fazer os sinais ficarem tão claros, tão óbvios, tão inegáveis, que você não vai ter como ignorar mais. Você vai ver com total clareza quem realmente merece estar ao seu lado e quem precisa sair. E quando você enxergar, quando a venda finalmente cair dos seus olhos, eu preciso que você seja forte.
Eu preciso que você não ceda à tentação de dar mais uma chance. Eu preciso que você confie que eu sei o que estou fazendo. Porque se eu estou removendo essas pessoas, é porque elas realmente precisam sair. É porque o futuro que eu preparei para você não inclui essas pessoas. É porque o seu milagre não pode acontecer com esses bloqueios na sua vida. Minha querida filha, meu querido filho, chegou o momento de eu te explicar em detalhes o que exatamente vai começar a acontecer nas próximas 2 horas. E eu preciso que você preste muita atenção em cada palavra que vou te dizer agora, porque esse conhecimento vai te preparar para as mudanças que estão prestes a começar na sua vida. Primeiro, você precisa entender que quando eu digo 2 horas, não estou necessariamente falando de 120 minutos no relógio. Estou falando de um período de tempo espiritual que começa a partir do momento em que você recebeu esta mensagem. É um tempo simbólico que representa o início imediato de uma transformação profunda. Então, não fique olhando para o relógio esperando que exatamente em 2 horas algo dramático aconteça. O processo já começou agora, neste exato momento em que você está lendo estas palavras. Então, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou começar a trabalhar no mundo espiritual. Você não vai ver isso com os olhos físicos, mas eu vou começar a cortar cordas espirituais que te ligam a pessoas tóxicas. Sabe aquela sensação de que você está energeticamente ligado a certas pessoas? Como se houvesse um fio invisível conectando você a elas. Pois bem, eu vou começar a cortar esses fios. E à medida que eu corto, você pode sentir algumas coisas estranhas. Você pode sentir uma súbita leveza, como se um peso tivesse sido tirado das suas costas. Você pode sentir uma emoção inesperada, como vontade de chorar ou uma alegria inexplicável. Você pode sentir um formigamento ou uma sensação estranha no corpo. Você pode sentir uma clareza mental que você não tinha há muito tempo. Todos esses são sinais de que o processo espiritual está acontecendo. Em segundo lugar, eu vou começar a tocar no coração das pessoas que precisam se afastar de você. Vou colocar pensamentos nelas. Vou fazer com que elas mesmas decidam se distanciar. Você pode perceber que aquela pessoa que sempre te procurava vai simplesmente parar de te procurar. Não porque você fez algo errado, mas porque eu estou direcionando ela para outro caminho. Ela vai sentir uma necessidade interna de se afastar, muitas vezes sem nem entender por quê. Algumas dessas pessoas vão simplesmente desaparecer silenciosamente da sua vida. Elas vão parar de te ligar, parar de te mandar mensagens, parar de te procurar. E você, surpreendentemente, não vai sentir vontade de procurá-las também. Vai ser como se houvesse um acordo tácito, um entendimento mútuo de que aquele relacionamento chegou ao fim. Não vai haver briga, não vai haver discussão, não vai haver drama. Simplesmente, as pessoas vão se afastar naturalmente. Outras pessoas, porém, vão se revelar de forma mais dramática. Eu vou criar situações que vão expor o verdadeiro caráter delas. Pode ser que você testemunhe essas pessoas agindo de forma má com outras pessoas, e isso vai te abrir os olhos. Pode ser que essas pessoas finalmente mostrem para você quem elas realmente são através de uma atitude, uma palavra, um comportamento que vai te chocar. E esse choque vai ser tão grande que você não vai ter mais dúvidas de que precisa se afastar. Pode ser também que informações cheguem até você. Alguém pode te contar algo que essa pessoa fez ou disse pelas suas costas. Pode ser que você descubra uma mentira que essa pessoa te contou.
Pode ser que você encontre uma prova de traição, de falsidade, de má intenção, e essa descoberta vai ser como a gota d'água que faltava para você finalmente tomar a decisão de se libertar desse relacionamento. Em terceiro lugar, eu vou trabalhar dentro de você. Eu vou fortalecer a sua coragem. Eu vou te dar clareza de pensamento. Eu vou remover o medo que você tem de ficar sozinho. Eu vou arrancar do seu coração a dependência emocional que você tem de certas pessoas. Eu vou te fazer enxergar o seu próprio valor, a sua própria força, a sua própria capacidade de ser feliz sem depender de relacionamentos tóxicos. Você vai começar a ter insights poderosos. Vai começar a se perguntar: por que eu aguentei isso por tanto tempo? Você vai começar a questionar padrões de comportamento que você sempre aceitou. Você vai começar a estabelecer limites que você nunca teve coragem de estabelecer antes. Você vai começar a dizer não, onde sempre disse sim, por medo de desagradar. Você vai começar a se priorizar de uma forma que nunca fez antes. E sabe o que mais vai acontecer? Você vai começar a atrair pessoas diferentes, porque quando você eleva o seu padrão, quando você decide não aceitar mais migalhas de afeto, quando você reconhece o seu valor, você automaticamente começa a atrair pessoas que estão em uma frequência mais elevada, pessoas que realmente vão te valorizar, te respeitar, te amar de verdade. Mas eu preciso te avisar. No meio desse processo, pode haver momentos difíceis, pode haver momentos em que você vai se sentir sozinho, pode haver momentos em que você vai questionar se tomou a decisão certa, pode haver momentos em que você vai sentir saudade até das pessoas tóxicas, porque o ser humano, às vezes, prefere um sofrimento familiar do que enfrentar o desconhecido. É nesses momentos que eu preciso que você seja forte. É nesses momentos que eu preciso que você se lembre desta mensagem. É nesses momentos que eu preciso que você confie em mim mais do que nunca. Porque esses momentos de dúvida vão passar. Mas se você voltar atrás, se você permitir que essas pessoas tóxicas voltem para a sua vida, todo o processo vai ter que começar do zero novamente. Outra coisa que vai acontecer nas próximas horas e dias, você vai começar a ver o seu milagre se aproximando. À medida que os bloqueios vão sendo removidos, à medida que as pessoas tóxicas vão saindo da sua vida, você vai começar a perceber portas se abrindo. Oportunidades que antes não apareciam vão começar a surgir. Situações que antes pareciam impossíveis vão começar a se resolver. Bênçãos que estavam travadas vão começar a fluir. Você pode receber uma ligação inesperada com uma proposta de trabalho. Você pode receber uma notícia financeira positiva que você nem esperava. Você pode ter um encontro casual com alguém que vai mudar a sua vida. Você pode receber a resposta de uma oração que você fez há muito tempo. Tudo isso pode começar a acontecer de forma surpreendentemente rápida. E você vai perceber a conexão. Você vai perceber que não é coincidência. Você vai perceber que foi o afastamento das pessoas tóxicas que abriu espaço para essas bênçãos entrarem. Você vai entender que eu sabia exatamente o que estava fazendo quando decidi fazer essa limpeza na sua vida.